Então, iniciando a sessão de julgamento do dia 9 de julho, período da manhã, vamos começar com o processo 133 da pauta de relatoria do conselheiro Pinheiro. É o lançamento de ITR, exercício 2010, Fazenda IP. É um recurso voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento de Brasília. Foi o lançamento efetuado por não comprovação das áreas com reflorestamento de pastagens e nem valor da terra nua declarado. Na impugnação se argumenta a respeito de laudo técnico, plantios florestais em 1/1 de 2010, áreas de pastagem em 1/1 de 2010, distribuição das áreas do imóvel, reserva legal, área de preservação permanente, nova DTR, valor da terra nua, concordância com valores lançados. Só esqueci de mencionar que eu coloco um parágrafo introdutório logo no começo do relatório, dizendo que esse daqui ele é paradigma do processo de item 134 da pauta, que eu apreciei os documentos deste processo, então todas as referências a número de folhas no relatório e no voto dizem respeito ao processo do item 133. Retornando, depois dessa impugnação, foi emitido um acórdão de impugnação, eu transcrevo aqui as ementas. Intimado desse acórdão, uma alegação no recurso voluntário de tempestividade, prescrição intercorrente, ele alega perda da espontaneidade, eu transcrevo aí os argumentos, área de preservação permanente, ato declaratório ambiental, ADA e erro de fato, eu também transcrevo os argumentos, área com reflorestamento, também transcrevo aqui os argumentos das razões recursais, o mesmo faço com área de pastagem, multa, confisco, erro formal, princípio da verdade real. Doutora Miriam, a senhora acha que há necessidade de ler os argumentos? Não, esse é o por vista, né? Pode resumir. Então, seguindo aqui, em 27/2/2019, o recorrente peticionou solicitando a juntada de novos documentos. E esse é o relatório. E houve vista, se não me engano, do Dr. Cleverson. Sim. Eu pedi vista em razão da documentação apresentada quanto às áreas de pastagens e área de reflorestamento. Elas foram glosadas integralmente pela fiscalização. O que me chamou a atenção, então, foi essa documentação, e na página 43 tem um laudo, que na verdade é um laudo que se assemelha a uma declaração do engenheiro responsável por essa fazenda, que inclusive, mais à frente, assina também, se participa, né, assina, é responsável pelos projetos de regularização dessas áreas para reflorestamento junto ao órgão ambiental lá do Rio Grande do Sul. Então, se vocês olharem a folha 43, o engenheiro fala sobre áreas plantadas de pinos e eucalipto, e também sobre uma área, declara uma área de campo, né? Então, a primeira dúvida foi, essa é a declaração do engenheiro, qual que é a força probatória dela? O doutor Pinheiro analisou os vários documentos e disse que não se convenceu. E o laudo? Então, o laudo, o que ele conclui sobre o laudo? Que o laudo é imprestável? Que essa declaração é imprestável?
que essa declaração é falsa? Eu entendi que haveria necessidade de uma conjugação de novos elementos, porque sempre que for pedido um projeto, uma licença de operação, sempre se encaminhou desde o princípio nesse sentido. Doutor Pinheiro, se não tem a licença de operação, isso é muito claro, porque tentou se regularizar depois. Se não tiver a licença de operação, ele não pode declarar como área aproveitável? Nós estamos falando de reflorestamento, não de extrativismo, né? Florestamento planta e utiliza depois a madeira para, possivelmente na indústria de imóveis, né? Não é extrativismo, que se extrai a madeira lá já existente, na vegetação existente, né? Bem, esse é o primeiro ponto, porque eu senti realmente bastante dificuldade aqui, porque para mim é muito claro que a documentação toda, ela mostra a atividade pecuária e de plantação, né, de florestas, de pinos e eucaliptos no período. O que realmente tem dúvida é quanto seria essa área. Essa área não há um documento específico, além desse laudo aqui, mas outros documentos que cheguem especificamente a esse valor, exatamente esse valor. E estamos tratando aqui de que o proprietário é uma empresa, não é uma pessoa física. Essa empresa, essa Agropastoril, pelo que eu entendi toda a documentação, ela tem inclusive outras fazendas, me parece. A sede da Agropastoril é numa cidade e a localização do imóvel rural é noutra, no mesmo estado, lá no Rio Grande do Sul. Tem documentos que estão registrados D e C, ou seja, me parece que há uma contabilização, uma pessoa jurídica devia ter a contabilização. Então, há, de certo modo, uma desorganização aqui, porque poderia trazer mais documentos, isso é verdade. Por outro, há todo um conjunto de documentação aqui, começando por essa declaração e esse laudo, que eu fiz o primeiro questionamento. Qual a força probatória dele? Depois nós temos, em outras páginas, que o próprio doutor Pinheiro ele cita, nós temos fotos, temos duas fotos aéreas de 2005 e 2010. E página 179, 180, o doutor Pinheiro diz, bom, não tem ninguém responsabilizando por essa foto. Verdade. Então podemos dizer que essa foto que foi inserida não representa a fazenda. Observe como a área verde, ela predomina, né, na fazenda. Não, eu inclusive destaco que a área verde, ela tem tons de área verde e esses tons mudam, mas eu não consigo precisar exatamente o que é o tom mais claro, o que é o tom mais escuro, e a área, vou pegar uma reguinha e tentar estabelecer. Sim, mas tem um laudo. Ao menos é uma declaração. Esse engenheiro, ele está se responsabilizando. Então, a conclusão que o senhor chegou é que essa declaração dele é uma declaração que não está lastreada em prova. Eu queria um conjunto mais forte, né? Porque essa declaração dele foi lastreada com... Qual que é a folha, por favor, para eu localizar aqui no processo? Acho que era 46 que eu falei. Não, das imagens, eu queria localizar. Das imagens? 179, se não me engano. 178 e 179. 179 e 180. Essa área verde que está contornada de vermelho, para mim está claro aqui que se trata de uma vegetação. O que
existe fora da área verde aqui, aí sim parece que é um lago, né? Tem um lago aí. Mas aqui dentro, esse verde, mais para baixo aqui, nessa tonalidade, é uma vegetação. Existe um lago pequenininho aqui também. É um lago pequenininho. 44. Você disse, Cleber, que tem uma declaração do engenheiro dele. Não, o laudo técnico é de uma página, está na folha 43. Declaro que presto assistência e o efetivo área de plantio e daí eles vêm as áreas. Declaro ainda a existência de tanto, campo, tal. Ele não diz nem a fonte documental, de onde é que ele extrai essas áreas, nada. É só uma tabela e ele declarando as áreas. Isso é verdade. Eu acho que pela foto é inegável a existência de área verde aí. Mas acontece... O fato é área verde, né, presidente, não significa que é uma área aproveitável. Porque nós temos que falar de área aproveitável. Pode ser uma área verde que não seja aproveitável, mas seja não tributável. Pode ser uma reserva, uma área de conservação permanente. No caso seria aproveitável. Aí ele traz um conjunto de notas fiscais, e aí que eu falo, seria uma empresa se espera uma organização melhor, tanto que há contabilidade, pelo que eu vi nos documentos, ela tem algum registro de contabilidade, e ela traz ali uma massa de documentos, porque ela quer mostrar que ao longo dos anos, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, ela comercializava madeira. Aí tem muitas notas. Tem inclusive de 2008, 2009. Né? Aqui nós estamos no exercício de 2010, porém temos que reportar o que aconteceu com a atividade em 2009. Né? Então tem essas notas também. Aí tem notas lá de venda. Essas notas de venda demonstram, claro, que ela está vendendo produto lá de madeira que ela plantou. Agora, essa é compatível com a área? Pode ser que uma parte da área não é produtiva naquele ano, né? Possivelmente é assim. É só uma parte que é produtiva, outra não. Então, tem esse outro elemento que é essa comercialização. E é possível vincular essa comercialização com essa fazenda? Tem a fazenda IP, né? Fazenda IP, faz a referência à fazenda IP. No caso do cadastro para regularização, porque pelo que eu entendi, havia uma atividade que não era regularizada. Regularizar esse reflorestamento. E aí tem essa documentação, que o doutor Piano até cita aqui as páginas que ele analisou, do reflorestamento, né? Páginas 291 a 310, que tem licença de operação da FEPAM, e no caso que o doutor Pinheiro diz que a licença só foi dada em 2012. Numa área compatível com o que ele declarou. Mas foi dada em 2012, essa licença. Na página 310, e 309, eu verifico um documento que foi quando foi dada a entrada nesse pedido, que é de 2009. E nesse pedido inicial existia uma área também compatível de reflorestamento. Esse pedido de 2009. Páginas 309. 866 hectares. Depois, o projeto aprovado em 2012 foi um pouco menor, 700 e poucos hectares, e depois teve um outro projeto com mais 80 e poucos hectares, ou 90. Eu acho que é isso, doutor Pinheiro.
teve esses projetos, tudo a partir de 2012. Então, são mais um elemento que demonstra que existiria essa atividade de reflorestamento, ainda que não tivesse um projeto aprovado, com uma área aparentemente compatível. O Dr. Pinheiro fala sobre a RAIS, que o contribuinte ele anexa também RAIS, anexa folha financeira, e verifica que ele anexa até de empresas que são, parece que do grupo, mas não são só relacionadas à fazenda. Isso que ressalta um pouco de desorganização. Aí o doutor Pinheiro falou que a RAIS mostra trabalhador urbano, pelo vínculo. Mas o CBO não é de trabalhador urbano, doutor Pinheiro. O CBO tem, inclusive, de extrativismo, de trabalhador rural. Realmente analisar, se ele formou o vínculo 10, trabalhador urbano, só esse dado isolado só está correto. Mas só analisar outras informações da RAIS, elas não levam a ser um trabalhador urbano. Onde está esse CBO? O senhor tem aí? Na RAIS. Eu citei folhas 203. Vamos lá. Aí, claro, a RAIS ela é a RAIS da empresa, da Agro Pastoril. Eu tentei conjugar com a própria folha financeira que vincula com a Fazenda IP também, para fazer um exemplo lá de trabalhador. Tem trabalhador rural. Tem ficha financeira nas folhas 230, só que algumas fichas realmente deixam dúvida, porque se seria outro imóvel. Mas, por exemplo, a 237 é um trabalhador, ficha financeira de 2008, né? Floresta IP, trabalhador rural. Aí o doutor Pinheiro diz, mas teria que ter a ficha financeira de 2009. Porque a ficha financeira de 2008 não faria a prova. Embora tenha a RAIS de 2009. Se eu não estou enganado. Aqui, da RAIS 2009, 208. É também curioso uma área de 1.268 hectares com zero utilização. Uma empresa vai ter um terreno rural desse para não fazer nada nele? Sim, então, presidente, esse é o ponto. Eu não tenho dúvida que tem essa atividade de reflorestamento, e não falei da atividade pecuária, pastagem, mas também tem. Também tem. Tem um balanço, aí o balanço, o doutor Pinheiro fez a sua análise, digamos assim, uma análise com um olhar que não se pode dizer que está incorreto. O que ele disse? Ninguém assina o documento. Aqui eu vou dizer a página. Aqui. Antes das imagens, 177, 178, tem um balancete 2009, de 2 meses apenas, 178 e 177. Diz lá, agropastoril, setor pecuária, fazenda IP, no município de Osório, Rio Grande do Sul. Aí tem um balancete, que teria no mês de julho 188 animais, no mês de fevereiro de 2009, 284, tem umas anotações
que aparentam contabilidade, registro de contabilidade, não tem nenhuma assinatura. Aí o doutor Pedro diz, como é que eu vou aceitar esse documento? Aí eu pergunto, então se eu não aceito, eu estou presumindo que esse documento ele pode não ser verdadeiro, é uma criação. Aí tem depois a vacina, só que a vacina tem de 2008, tem de 2010, não tem uma data de vacina de 2009, um documento de vacina, compra de vacina de 2009, não tem as fichas de vacinação, o controle do Estado em relação à vigilância, parte da vigilância sanitária, do Ministério da Agricultura, na época, inspeção, e realmente poderia ter bem mais documentação. Então, eu trago isso, assim, até para a gente tentar aqui finalizar se esse conjunto probatório ele é indicativo da existência realmente dessas áreas aproveitáveis. Mas uma prova cabal, assim, da área utilizada, conjugando elementos de prova e a declaração do engenheiro, ela realmente não tem. O número que existe é do engenheiro. O número do engenheiro. Eu tenho dúvidas, de fato pode ser caracterizado como um laudo, uma tabela que descreve as áreas e declara que seriam aquelas áreas. E não diz fonte documental, não diz... Fez a RT de laudo. E citou a RT. Mas assim, tem que ver se... Pois é. Doutor Clebson, e se entendemos que o conjunto probatório é apto o suficiente, teria como mensurar essa área ou teria que baixar em diligência? Nós temos que decidir que o conjunto probatório é hábil para justificar, no caso, o laudo ele informa uma área de reflorestamento, doutor Raide, maior do que foi declarado. Foi declarado. Inclusive, esse é um ponto enfrentado no recurso voluntário, que o doutor Pinheiro diz que não caberia essa revisão para aumentar. Em contrapartida, o mesmo documento do engenheiro afirma uma área de pastagem menor do que a declarada. Menor do que a declarada. Então, se fôssemos deferir, teríamos que deferir a área de reflorestamento no limite do que foi acusado e a outra no que foi declarado, né? Isso. Cento e poucos hectares de pastagem, que teria que ser uma média mensal, né, do número de animais, mas o índice parece da região ali é 0,7 por hectare. O doutor Matheus, acho que já teve a oportunidade de estudar com mais detalhes essa questão, né, doutor Matheus? Mas com índice de 0,7 quer dizer que eu tenho uma produtividade, eu necessito de mais pastagem para o animal, né, por hectare, não é isso? Isso, acho que representa uma densidade menor, né? Então, 50 animais, eu teria 70 hectares de pastagem, né? 70 vezes 0,7, né? Daria 50 animais, né? Que é um número baixo, né?
baixo, na verdade. É um número bem baixo até. Aí, assim, eu trouxe isso porque eu senti dificuldade mesmo. Assim, poderia seguir pode seguir o raciocínio do Dr. Pinheiro, que não há realmente um elemento conclusivo sobre a área. Embora o Dr. Pinheiro, em alguns pontos, ele fale sobre a própria atividade, eu vou agregar e vou colocar destaque no meu voto sobre a área. No caso da área de pastagem, ele diz: laudos, fotos e licenças também não é possível se apurar a existência ou não de animais na propriedade no período do objeto de lançamento. Para mim, há animais. A questão talvez falte elementos adicionais para ter uma certeza da área. E a mesma coisa do reflorestamento. Eu não sei se uma diligência, doutor Raed, adiantaria, ou se isso seria produzir prova que incumbe a parte, pela contabilidade da empresa, se ela apresentaria a contabilidade, para verificar a movimentação, mas isso também não teria área, seria apenas para verificar que pelo volume de animais ou de vendas, mesmo assim não teria a área não seria possível, né? Nós calculamos a área, precisaria um profissional para tanto, né? Eu não trouxe assim, digamos, o meu voto definido já, porque eu queria só uma opinião dos demais dentro disso. Aí eu voto para a gente dar um andamento nesse processo. Então, a sua solução, repete, por favor. Não, a minha solução eu queria aguardar a opinião de... Eu queria uma opinião. Eu acho uma questão que deve ser discutida aqui, se devemos privilegiar aqui, tentar privilegiar o conjunto que aponta no sentido da existência dessas áreas, como bem falou a presidente. Não é razoável que não tenha área aproveitável. Isso parece claro. É razoável que tenha área aproveitável, mas há uma certa dificuldade aqui de ter uma prova cabal da área exata. Exatamente, definir o quanto, né? Não dá para... Isso, considerando aí que a declaração do engenheiro não seria suficiente ou não estaria respaldada no conjunto de elementos que tem nos autos. E também pediu um laudo agora, para ele falar o que tinha lá em 2010. Ele já falou, né, presidente? Ele falou com uma declaração, né? Não tem um laudo para ele falou, teria que se reportar, mas aí produzir prova, né? Mas eu não sei se nós, julgadores, no processo judicial, quando o juiz determina a produção de uma perícia, e ele não se sente satisfeito com essa perícia, ele manda fazer outra. É assim que funciona. E ele depois considera as duas perícias na hora de decidir. Só que aqui no processo administrativo nós temos muitas limitações, a nossa instrução, a produção probatória é muito simples. Tem que o contribuinte trazer tudo, ou a fazenda também tem que trazer tudo. Às vezes se perde a diligência, mas às vezes para esclarecer questões de fato, né? Tentando não ir para um viés de produção probatória que deveria ser do contribuinte, né? Seria uma dúvida do julgador. Mas vamos ser práticos agora. Vamos imaginar que a gente peça para o contribuinte produzir um laudo mais contundente. Como é que ele vai fazer uma coisa dessa hoje para falar qual que é o que tinha lá em 2009? Ele vai se basear nas próprias declarações que ele já tem. Ele não tem como lá em loco fazer essa prova. Né? O tempo aí já fulminou tudo. Se fosse para acatar, então teria que ser com essa declaração do engenheiro e com o conjunto probatório que já está aí nos autos. Sim, eu acho que não justifica pedir outro laudo, não. Ele vai repetir esses dados aí, ele não tem como.
A não ser que ele já tenha documentos da época, mas aí ele já teria instruído, acredito eu, né? O inventário que tem de 2 meses, na verdade, a média de animais teria que ser a média mensal, né? Seria uma média mês a mês, e a norma fala, divide por 12, né? Cada mês divide por 12 e vai somando. Então, se de 2 meses... 2 meses e dividir por 12 nesse raciocínio. Como? Teria que pegar esses 2 meses e dividir por 12. Mas não dá para presumir que esses 2 meses refletiram em todos os meses do ano. Mas não dá para presumir também que não tem nada. Que não tem nada nos outros, né? Até é porque... Eu entendo que a prova cabe ao contribuinte, ele tem que me trazer elementos. E esses balancetes, como eu disse, é isolado um mês, outro mês, com anotações manuscritas. Eu acho difícil, a partir disso, sem... Essa parte eu também estou achando difícil. Eu tenho mais tendenciosa maior em relação a... Esse daqui... E outra, esses animais são de grande ou pequeno porte? Como é que o senhor enquadraria? No ADA, aproveitando o gancho, ele menciona 268, né, animais de grande porte, 13 médio porte, e a quantidade de cabeças do rebanho ajustado seria 281. Isso no ADA. Na declaração de TR, perdão. Uhum. Está na folha 3. Que foi desconsiderada pelo fiscal. Isso. Eu acho que para rebanho, por mais que exista, não tem prova razoável, não. Agora, quanto a reflorestamento, só essa declaração do engenheiro aí que tem até a RT. Então, talvez desse para aceitar as áreas de reflorestamento. Porque pedir outro documento para ele, vai reproduzir isso daí, não tem jeito. Não há mais o que fazer. Se é que seja considerada aceitável essa declaração. Entendo razoável, mas realmente, como diz o Pinheiro, eu não tenho prova contundente. Aí eu vou julgar com base em presunção também. Difícil. Eu preciso, Cleberson, que você pense o que você decide fazer. Eu vou... Complicado, né? Uhum. Adiantando um pouco o meu pensamento, talvez ajude as reflexões, me parece razoável a área de reflorestamento. Agora, a área de pastagem, realmente eu tenho uma dificuldade aqui, igual eu já havia pontuado anteriormente, acerca de delimitar quantos animais existem lá, aplicando o coeficiente para chegar a essa área que foi declarada. Acho que uma média, com poucos meses de inventário, estender para o restante do ano, acaba que, apesar de estar evidente que existem animais na propriedade, eu acho que existe uma dificuldade de se mensurar e restabelecer esse valor, essa área declarada. Talvez considerar um mínimo, que é o que consta nesse balanço apenas de 2 meses, né, que daria uma área bem reduzida, mas é o que estamos diante da prova dos autos. Né. O doutor Pinheiro optou por desconsiderar todos os elementos, né, ele não gerou convicção a ele.
é um pouco do raciocínio que eu tenho feito aqui nesse caso. E a área de reflorestamento, qual o seu raciocínio? Entendi que se dá para aceitar, mas citaria essa declaração de folha 43? Não, mas assim, ela não seria só com base na declaração, né? Existe também a licença, né, de operação, que delimita uma área muito próxima à área que consta no laudo, né, e também a área que ele declarou. Obviamente, essa área que ela é maior, mas o restabelecimento seria no limite do que foi declarado. Entendi. Então, votamos. Eu vou divergir, então, para restabelecer a área de reflorestamento. Em quantos hectares? São 806. Que é o da declaração? Não, é o que é declarado, né? Restabelecer, 806,0 hectares, ok. Pastagem não. Pastagem. Em relação, 806, a pastagem eu não vou fazer esse cálculo, médio, não. Vou considerar que não há esses elementos necessários para estimar o número de animais. Agora... As preliminares rejeita também, né? Quanto ao voto... Só um momento. Quanto ao voto do Dr. Pinheiro, em relação às áreas de pastagem, eu vou acompanhar pelas conclusões. Porque o que mais que você iria acrescentar? O doutor Pedro disse que não possibilitam apurar a existência ou não de animais na propriedade. Não é isso. Não é esse. E ainda que pudessem, não há como se precisar a quantidade. Mas dá para falar que tem animal na propriedade. Não sei, viu? E ainda o doutor... Há como afirmar que tem animal na propriedade com base na vacinação, mas essa vacina aqui, ela pode ser para animal de grande porte, pode ser para animal de pequeno porte, só pode na vacina. Aparentemente não, tem, então, não dá como modificar. Não, então, e essa vacina aqui é de 2008, então, o balancete aqui me traz para 2009. As próprias palavras do Dr. Pinheiro, elas não vão ao encontro do meu ponto de vista nessa parte. Não adianta. Então, pelas conclusões. Então, no mérito, dar provimento parcial para restabelecer a área de reflorestamento de 806 hectares. Isso, foi a área declarada, né? Está na folha 32. Okay. 32 tem o demonstrativo do que foi declarado, do que foi apurado pela fiscalização. Eu estou vendo aqui. Eu coloquei área de reflorestamento declarada. Tá? Pois bem, Matheus. Presidente, meu voto coincide com o do Dr. Kleberson. Uhum. Em relação à área de pastagens, também concordo pelas conclusões. Entendo que há animais, contudo eu não consigo precisar a quantidade desse rebanho no final de 2009, início de 2010. Motivo pelo qual eu mantenho neste ponto. Ok. Presidente, só queria fazer uma observação para o doutor Matheus. No caso, seria uma média mensal, né? Não seria no final. Sim, mas como eu também existe uma dúvida dentro do próprio ano para poder esticar essa média ao longo do ano. Não, então perfeito. Só para não parecer que estamos analisando quanto teria no final do exercício. Não é isso, né? Não, isso, eu acho que é um elemento... Não é o estoque no final. Mas que acaba prejudicando a análise. Concordo, sim, de acordo.
Aí, Com a divergência. pelas conclusões também não. Exatamente, com a divergência Total. completa. Uhum. Rodrigo. Acompanho o relator em relação à área de pastagem pelas conclusões. Peraí. O florestamento acompanha o relator. Uhum. Tá. Ok, André. Com a divergência total. Peraí. O Rodrigo também votou pelas conclusões. Você vai ter que anotar essas conclusões aí, viu, Pinheiro? Sim. Andréia também. André. André? O microfone está sem pegar, André. André, não estou te ouvindo. A Andréia já voltou. Tá André. Pelas conclusões. escutando. Não deu para entender. André, não sei, não entendi. Você votou pelas conclusões daquela parte, mas e a parte do reflorestamento? Eu acompanho o relator. O relator? Tá. Eu vou votar com a divergência. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então, pelo que eu anotei aqui, ficou o seguinte. Acorda-se colegiado por unanimidade rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reflorestamento declarada de 806 hectares. Ponto. Vencidos os conselheiros Pinheiro, Rodrigo e André, que negavam provimento ao recurso. Quanto à área de pastagem, votaram pelas conclusões os conselheiros Cléberson, Matheus, Raiz, Rodrigo, André e André. Todo mundo. Então, coloca as conclusões aí e designado. As conclusões são apenas quanto à análise da prova, no sentido de que a documentação indiciaria a existência de animais, mas ela é insuficiente para precisar o número. Cléberson, pode fazer esse vencedor? Correto? Isso, para precisar o número, considerando, inclusive, o critério estabelecido, que seria o critério estabelecido lá na IN, né? Que não é um estoque, é um estoque médio, né? Critério de estoque médio. Tá. Estoque médio mensal, né? Não é um determinado mês, nem o final do exercício. Eu posso fazer sim, não sei se o doutor Matheus gostaria de fazer, para contar para a produtividade. Matheus, tem direito? Não? Então fica. Então Você analisa melhor o processo, melhor. Eu faço. Tá, o item 74 é igual a 133, vamos para o item 135. Certo. (135) também diz respeito à ITR. Ela abriu aqui embaixo. Deixa eu só mudar de tela. Pronto. Ele também é repetitivo, por isso eu coloco aquele parágrafo inicial, esclarecendo que eu analisei apenas os documentos referentes ao 135. A fazenda é Santa Cruz, refere-se ao exercício 2003, foi julgado
pela DRJ Campo Grande. O lançamento envolve área de preservação permanente e valor da terra nua declarado. Na impugnação, se postulou a reunião de notificações em único processo, nulidade de encerramento na vigência da MP, ausência de assinatura na notificação, área de preservação permanente, valor da terra nua, multa e juros, trouxe de prova, requerendo a oitiva do auditor fiscal responsável pela notificação e a prova do alegado por todos os meios em direito. Eu transcrevo a seguir as emendas do acórdão da DRJ, com destaque para um trecho do voto, em razão da notificação de lançamento ter sido julgada procedente em parte pelo acórdão de impugnação. O contribuinte ele apresenta recurso voluntário. Eu transcrevo as razões deles, nulidade, novo julgamento, vai tratando que os documentos apresentados com a impugnação foram autuados fora de ordem, ele estabelece as folhas, ele tenta trazer uma ordem, vai dizer que um documento, inclusive, teria faltado uma última página, vai dizer que está sim acompanhado de RT, especificando a página que está, e conclui que não teria o julgador analisado todas as provas dos autos, até explica nesse sentido, que é, em resumo, a nulidade da decisão, requer que o INCRA seja oficiado para que apresente a página faltante de uma tabela, com todas as folhas que a compõem, que é a reautuação do processo, em ordem lógica da documentação. Daí, nulidade pela razão da negativa da perícia, ele vai explicando aí, eu teci aqui os argumentos dele, sobre nulidade de laudos, também, sobre nulidade ele também aborda a questão de laudos, que seriam 3, aí estão as folhas, não sendo realizada a perícia, os 3 laudos devem ser considerados na apuração do VTN, porque eles dão valores diversos, então o contribuinte quer valorar os 3 para chegar, o acórdão de impugnação sustenta em observância das regras da ABNT, não estabeleceu que o laudo técnico deve ser elaborado com rigores das normas, em especial a lei de regência só exige elaboração por profissional habilitado, características que individualizam o imóvel, indicação de fontes pesquisadas, nesse sentido de jurisprudência, vai tratar daí do laudo técnico das folhas 102 e 107, explica sobre ele, daí fala sobre o laudo técnico das folhas 115 e 143, também discorre. Os documentos ignorados pelo julgador de piso refletem o valor real das áreas, pois conseguiram negócios efetivamente relacionados. 3 seriam do ano de 2005, 1 ano de 2004, 2 de 2005. Requer-se destaque para a análise probatória do documento que nos autos está com parte nas folhas 38 e 39, uma tabela referencial de preços de terra no estado de Mato Grosso, para a nota agronômica mínima de 48, nota média de 90, laudos técnicos juntados às folhas, bem como sejam considerados analisados os documentos, carregados das folhas 38, 50, 67 e 68, mais uma alegação que ele intitula como de nulidade, tratando da multa grau de utilização MP 303 de 2006, percentual declarado e recolhido em 2003, na alíquota 0,45, cobrado no lançamento impugnado na alíquota 0,3%, foi mantido, ou seja, a decisão de piso corrigiu a cobrança, confirmou o percentual declarado e recolhido de 0,45%, portanto, não que se fala em aplicação de multa de ofício, não houve declaração ou recolhimento fora do percentual, mesmo para se dizer em relação ao grau de utilização, ele vai citar aí os graus, trata de descrição, confronto de enquadramento, a prova da área de preservação permanente em relação ao valor da terra no enquadramento legal nos artigos tais, a fundamentação legal lançada no administrativo da notificação não é o mesmo utilizado na fundamentação, que mantém a aplicação da multa, cita vários dispositivos legais, o que permite concluir por inovação que não foi submetido ao contraditório. Na impugnação veio à baila a questão da fundamentação legal com fulcro na medida provisória 303 de 2006, considerada no acordo como não aplicável.
apresentável. Ele vai tratar mais alegações contra o artigo 44, inciso 1, retorna na questão da MP 303, se a norma introdutora de alterações do 44.1, parágrafo 3º da 9.430 não se aplica ao caso dos autos, não se cogite de inocorrência de terceira defesa, lançamento, vai trazer para a questão de validade, capitulação legal, vai citar o artigo 142 do CTN, citar o decreto 70.235, artigo 10, 11, 59, jurisprudência, assim surgindo novas capitulações legais gravosas, sem oportunidade de exercício contraditório, supressão de instância, requer anulação, e assim vai. No mérito, vai discorrer sobre VTN, né, que embora o valor da terra nua na propriedade em R$110 tenha sido extraído do laudo técnico, porque a própria fiscalização utilizou um dos laudos, o primeiro apresentado, pelo próprio contribuinte, em atendimento à intimação, por ocasião da impugnação, o lançamento, o resultado de outros 2 laudos técnicos foram apresentados, daí com VTNs mais baixos. O primeiro era de 110, daí tem um de 52, perdão, de 51,52 e outro de 42,52, respectivamente. A fazenda, objeto da tributação do ITR, está localizado em toda a sua superfície dentro do Pantanal, possuindo tantos hectares de sua totalidade, tantos de preservação, tantos de reserva legal, fato conhecido pelo MAMA, folhas tais, confirmados nos 3 laudos, constantes dos autos, então o potencial com produtivo é praticamente inviável, baixíssimo interesse comercial, o valor real da fazenda é ínfimo. Existem nos autos várias fontes fidedignas, o secretário de Estado da Fazenda, valor por hectare de Fazenda Santa Cruz e tal, tabela referencial de preços, máximos, sindicatos, bem como em função da realidade da pouca valorização do imóvel, preço mínimo indicado pela Cefaz do Estado, juntamente com a informação prestada pelo sindicato, buscando a média matemática, e aí vai, a impugnação requeriu a retificação do VTN por hectare da área objeto, para que fosse de 110 para 47, por entender o contribuinte que este é o valor real, tanto que em suas declarações declarou 48. Adentra na multa de ofício, que os resultados dos 2 laudos de avaliação juntados com a impugnação atestam que a declaração de 2003 não se apresenta subavaliada ou fraudulenta, implica em aplicação de multa por ilicitude penal, que implique em aplicação. Não é crível que o VTN considerado pela Receita esteja correto, quando se apresenta no montante de mais 60%, acima apurado em 2 laudos técnicos e pelos vários órgãos oficiais pesquisados. Inexistindo irregularidade, não há que se aplicar multa de ofício, o pedido requer que sejam apreciadas acatadas as unidades citadas em preliminares, casos superados no méritos, reforma parcial da decisão recorrida, mantendo-se a área isenta de tributação reconhecida no acórdão, acatado e retificado o valor do VTN nos termos deste recurso e da impugnação e cancelamento de aplicação da multa de ofício de juros mora relatório. A respeito da admissibilidade, ele é intimado em 28/9, recurso interposto em 28/10. Tempestivo, presentes pressupostos de admissibilidade, toma conhecimento. Nulidade do acórdão de impugnação. Invocando o despacho de folha 153, o recorrente sustenta que documentos foram autuados fora de ordem e que um documento foi autuado com extravio de uma folha, a causar efetivo prejuízo na análise da prova constante dos autos. A seguir, transcrevo o voto condutor do acórdão de impugnação. Aí está aí o item 30, 37, 38, lá do acórdão. Nos autos, constam o laudo técnico apresentado durante o procedimento fiscal, acompanhado dos documentos anexos de folhas tais e 2 laudos técnicos de folhas, firmado por engenheiro civil, acompanhado dos documentos anexos nas folhas tais, firmado por engenheiro agrônomo, acompanhado de documentos anexos, estando as respectivas RPs comprovantes de pagamento nas folhas tais. A tabela referencial de preços de terra no estado do Mato Grosso compõe de 2 páginas nos autos e integra como anexo o primeiro laudo técnico. O despacho de saneamento invocado pelo recorrente evidencia a devolução dos autos para a delegacia de julgamento para que o órgão preparador
rubricasse as folhas, de 1 a 49 dos autos, elas não estavam rubricadas. Diante desse contexto, aflora que o parágrafo número 30 do voto do relator, ao tratar da área de preservação permanente, evidencia ter o julgador tomado conhecimento de 3 laudos técnicos, um apresentado durante o procedimento de fiscalização e pelo menos outros 2 com a impugnação. Mas, contraditoriamente, no parágrafo 38, ao tratar do VTN, o relator se refere a um único laudo técnico e indica a folha a misturar em parte os 2 laudos apresentados com a impugnação e fazer referência apenas ao engenheiro subscritor segundo laudo, sendo que este laudo citou apenas as páginas de seu sumário para, a seguir, tratar de pesquisa anexada às folhas tais, quando em verdade na folha tal se inicia o corpo do segundo laudo, composto por 11 páginas, sendo que a página de número 11 está fora de ordem, sendo que a fora estão anexos nos laudos. Eu acho que ele fez referência a outro processo, como tinha mais de um, talvez tenha ficado confuso nesse. Enfim, eu esclareci tudo isso. O que aconteceu? Portanto, ao tratar do VTN, o relator aparentemente considerou os 2 laudos como se fossem um. E, além disso, ponderou no parágrafo 37 do voto a não apresentação de ART para tal laudo, sendo que as ARTs de ambos os laudos constam das e-folhas tais. A má apreciação das provas constantes dos autos não enseja nulidade do acórdão de impugnação, mas recurso para que a prova constante dos autos seja devidamente apreciada em segunda instância. Em relação à tabela referencial de preços de terras no estado de Mato Grosso, esse documento integra justamente a documentação lastreadora do laudo técnico adotado para fundar o lançamento, não havendo prejuízo na falta. Descer, né? Da página em que, segundo atesta o próprio recorrente, se identificam os subscritores, ainda mais em razão de a primeira página especificar como foram produzidos os dados constantes da tabela. Logo, rejeito a preliminar de nulidade, bem como rejeito por meramente protelatório o pedido de conversão do julgamento em diligência para a colocação da documentação em ordem lógica, eis que tal ordem já restou evidenciada pelo próprio recorrente e para que se intime o INCRA a apresentar folha faltante, estes pelos motivos já explicitados. Nulidade por negativa de perícia, nulidade laudos. Como os 3 laudos técnicos informam valores diversos, o recorrente entende que o indeferimento do pedido de perícia ensejaria cerceamento ao seu direito de defesa, devendo o acórdão de impugnação ser anulado apenas em relação ao VTN, e não em relação à área de preservação permanente. Constando 3 laudos nos autos e os 3 acompanhados de RT e atestar observar as normas da BNT, não há que se realizar perícia, mas apreciar os laudos para se verificar qual dos 3 gera no julgador uma maior convicção acerca do preço de mercado do imóvel na data do fato gerador. Não há nulidade no fato de o acórdão de impugnação não ter calculado o valor do VTN a partir do cálculo de uma média entre os 3, que eles queriam que somasse e dividisse. Não há previsão legal para tanto, não é a legislação tributária que exige a observância de normas técnicas, mas a legislação regulamentar da atividade de engenheiro emitente do laudo, tanto que os 3 laudos informam o cumprimento das normas técnicas da BNT. A observância ou não das normas técnicas diz respeito à valoração da prova pelo julgador, bem como se houve ou não a perfeita valoração da integridade do conjunto probatório. O inconformismo contra o juiz empreendido pela decisão recorrida não é matéria de preliminar de nulidade, mas de mérito, e nem em sede de mérito deve ser apreciado. Rejeitam-se as preliminares de nulidade em tela. Nulidade multa grau de utilização da MP 330. A decisão recorrida não cancelou integralmente o lançamento suplementar empreendido. Logo, é cabível multa de ofício em relação à parte do crédito tributário subsistente, sendo irrelevante a motivação invocada para o cancelamento da parcela excluída, inclusive a envolver grau de utilização e alíquota.
O acórdão de impugnação, ao tratar da multa de 75%, asseverou, eu transcrevi aí. Por outro lado, o enquadramento legal da multa e dos juros não se encontrou na descrição dos fatos e fundamentamento legal, mas no demonstrativo de multa de ofício e juros de mora, da notificação de lançamento, transcrevo. Daí aqui sim que está a fundamentação da multa legal. Nesse demonstrativo, não há qualquer menção à medida provisória 303 de 2006, tendo o acórdão de impugnação considerado não ser aplicável ao caso concreto a medida provisória 303 de 2006, eis que esta trataria de parcelamento e o presente caso envolve o lançamento de ofício. Acrescente-se que a ausência de menção aos artigos 13, 2 e 14, parágrafo 2º da Lei 93/93, no demonstrativo e sua invocação no voto condutor do acórdão recorrido não consiste em inovação da fundamentação legal, eis que esses dispositivos determinam justamente a aplicação das normas expressamente especificadas no demonstrativo de multa de ofício e juros de mora. Logo, não há que se falar em adoção de capitulação mais gravosa e nem em cerceamento ao direito de defesa ou a vício essencial à formação do ato ou supressão de instância, impondo-se a rejeição da preliminar de unidade inteira do acórdão de impugnação, simplesmente rebateu a argumentação da defesa, considerando não ser aplicável ao caso concreto a MP 303, VTN, mérito. As RTs dos 3 laudos constam dos autos. O laudo firmado por engenheiro Milton, acompanhados dos documentos de folha, revela que a amostra colhida guarda pouca contemporaneidade para com a data do fato gerador. Além disso, não detectei como se aferiu a capacidade de uso dos imóveis da amostra, tendo sido aparentemente efetuada a vistoria apenas no imóvel avaliado. O laudo firmado pelo engenheiro Adilson, daí das folhas, acompanhado dos documentos anexos de folhas, utilizou-se de 7 elementos. Valores médios das declarações, tabela referencial, o valor médio de declaração, olha, que esse aqui é o CIPT. Tabela referencial dos preços de terra do estado do Mato Grosso, CIPT que não é aceito, né, por não ser da PIC, não. Tabela referencial dos preços de terra do estado, valor de secretaria estadual, valor de referência de sindicato, valor de referência de corretor, tabela de TBI, valor de referência de cartório, informa como anexos cópias de matrícula, tabela de cálculo, memória, planos, cópia, tabela do INCRA, mas não apresentou como anexos apenas anexo 1, com 3 tabelas de escala, fatores e índices, um cálculo do VTN e uma memória de cálculo. Laudo apresentado para a fiscalização, acompanhado dos documentos anexos de folhas tais, avaliou o imóvel a partir de informação do preço da terra colhida nos seguintes segmentos: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, Secretaria de Estado da Fazenda, Agência Fazendária, aqui assim, da área de Cáceres, Prefeitura Municipal de Cáceres, digitação terra, Sindicato Rural, Sindicato de Trabalhadores, Forte Agropecuária, Cartório de Registro de Imóveis. Além disso, o laudo destaca que foi utilizado dado fornecido pela Secretaria da Receita Federal através de ITR por 2 proprietários rurais da região pantaneira, são eles tais pessoas. Não satisfeito, o valor realizou pesquisa junto a diversos corretores do município de Cascavel e assim obteve dados dos mais diversos setores sociais e também dos produtores rurais da região pantaneira, tudo para termos o maior número de amostragem dentro deste universo para que o resultado conseguido seja imparcial às opiniões do proprietário e do avaliador. Folha 54. Note-se que documentos de 38 a 50 invocados pelo recorrente, e dentre os quais há dados de órgãos oficiais, lastrearam justamente o laudo apresentado para a fiscalização e que justificou o lançamento. Mesmo considerando o laudo de vistoria de folha 134 e 136, a reconhecer que o imóvel enquadra-se no Paraná, reservação permanente, comparar os 3 laudos, o que me gera uma maior convicção acerca do valor do mercado na data do fato gerador é o primeiro, sendo que o próprio contribuinte, ao obter, ao invés de descartá-lo prontamente, o apresentou para a fiscalização, ou seja, tomou como representativo do valor do imóvel,
sendo este fato, na minha percepção, relevante. Quer dizer, ele mesmo não descartou de plano aquele laudo, ele apresenta como real valor da terra. Depois que ele sofre o lançamento, aí é que ele vem querer apresentar mais 2 laudos e ainda assim divergentes entre si. Por conseguinte, não merece reforma ou acórdão de impugnação. Multa de ofício. Prevalecendo o primeiro laudo, cabível o lançamento com multa de ofício em face da legislação de regência invocada pela fiscalização. Salvando. Exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas? Não? O quê? Então votamos, Cleberson. Acompanho o relator para negar provimento. Acompanhe, presidente. Matheus? Acompanho. Acompanho. Rodrigo? Acompanho. André. Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, mero negar provimento. São iguais a estes, 136 e 137, então agora o 138. Presidente, podemos fazer um intervalo? Podemos. Também, se você cansar muito, você fala que eu alterno você com outro. Entendeu? Não, podemos seguindo. Eu só quero um breve intervalo. Obrigado. Ok. Intervalo. Regina, vamos interromper.